Grupo Forte da Enfermagem. Estamos mais uma vez aqui. Estou muito, muito feliz, porque nós já vamos fazer nosso segundo encontro com uma das enfermeiras maravilhosas que eu conheço, que, olha, vocês olha, pega a visão de tudo que ela vai falar, viu? Hoje a gente vai falar sobre tecnologia no tratamento de feridas complexas. Então, ela é especialista nisso. Eu queria apresentar para vocês, meus grandes amigos da enfermagem, a Angélica. Prazer, pessoal. Eu sou a Angélica, né? Sou estomoterapeuta. Tô na enfermagem aí tem alguns anos já, né? Eu me formei em 2009. Faz Junto tempo. comigo. Ó, Como legal. enfermeira. Numa época onde a enfermagem nem se falava de empreendedorismo. Verdade. Quase, né? E desde então, eu trabalhei um pouco em hospital. Né? Foi fácil? Foi fácil aquela época para a gente arrumar emprego? Não, eu acho que para o enfermeiro nunca é fácil. É mais fácil quando você é o técnico, porque é um contingente maior, né? E aí o pessoal quer experiência na carteira e você sai de lá assim, sem nada, né? Então, eu trabalhei num hospital onde eles pegavam enfermeiro júnior, né? E foi galgando, né? Sempre trabalhei na emergência, né? Pronto-socorro emergência. Adoro pés. Meus amores. Delícia. Né? A emoção daquela campanha tocando, toca o coração. E aí, num desses plantões, né? Eu conheci um médico que, brincando comigo, falou assim: Angélica, eu vou montar uma clínica de câmara hiperbárica. Você quer trabalhar comigo? Eu nem sabia o que era câmara hiperbárica. Porque a ferida, para mim, não era uma realidade de trabalho. E aí, eu brincando com ele, falei, tá bom, só me chamar. Pois passaram alguns meses e ele realmente falou, bora, eu vou montar. E eu olhei assim, tá, eu vou. Não tinha nem onde ia ser, né, o lugar. E aí eu comecei a estudar sobre a câmara hiperbárica, sobre feridas e me aprofundando nesse meio. Então, tem exatamente 10 anos aí que eu vivo com feridas, medicina hiperbárica, oxigenoterapia hiperbárica e neste mundo aí. Quando eu fiz a pós de estomoterapia no Einstein, eu tive aula com uma professora, Sueli Tuller, maravilhosa, né? De podiatria. E aí me encantou essa nova especialização, que não é tão nova, é bem antiga na enfermagem, mas que a gente perdeu o campo, né? Perdeu o espaço, estamos retomando agora. E eu falei, eu quero fazer podiatria. E agora eu estou me capacitando em podiatria clínica também. Que legal. Você vê uma coisa importante para até passar para os nossos colegas que estão iniciando agora. O médico te chamou para trabalhar numa clínica que ele iria abrir. Sim. Olha que coisa. Qual o profissional que você demonstrou nessa instituição para este médico, né, para as pessoas em volta, para ele poder, porque sabe que é difícil, né, gente? Sim. Não é fácil isso aí, gente, todo mundo sabe isso. Então, já falando para o enfermeiro, não, vamos trabalhar comigo. Existe vários, eu conheço vários enfermeiros que têm essa chance, mas por qual motivo? Porque se dedicam, porque são o diferencial, porque fazem a diferença onde quer que eles estejam, independente do lugar. Olha que virada na sua vida que você não conhecia, né? Exatamente. Aí, o que é podiatria, né? As pessoas se confundem muito, não sabem o que é. Na verdade, é muito engraçado, porque quando eu falo que eu faço podiatria, todo mundo fala, pediatria? Tipo, você trabalha com ferida, e por que você está fazendo pediatria? Não é pediatria, é podiatria. As pessoas, elas acabam confundindo muito com a podologia. Isso, né? É verdade. Na Europa, né, nos outros países, o podiatra ou o podólogo, né, é uma especialidade médica, né? E aqui, os enfermeiros têm essa especialidade. O podólogo, ele vai trabalhar muito com a profilaxia, com a prevenção, né? O podiatra, ele vai além, né? Então, nós trabalhamos tanto com a profilaxia e prevenção, né, da saúde dos pés, né, fazendo corte das unhas ideais, tratando das calosidades, as tíneas, que são as famosas frieiras, tratando as micoses, mas vai além, sabe? A gente vai
trabalhar toda a parte de marcha, né, de descarga de peso que o paciente tem. Então, às vezes, ele, por algum problema, teve uma amputação ou por diabetes, enfim, e aí ele faz a distribuição de carga de forma errada, e aí ele começa a fazer calosidades. Então, a gente trabalha com palmilhas, com offload, para retirar, porque não adianta, né, você tratar uma pessoa, por exemplo, que tem o pé diabético, tem uma úlcera plantar, sem você fazer a descarga de peso, sem você tirar o peso. Aí é por isso que a gente tem essa realidade de amputação o tempo inteiro, porque fecha a ferida. E aí tá bom, dona Maria, fechou a tua ferida, volta para casa. Tchau. Só que aí ela vai pôr aquele mesmo sapato e vai fazer as mesmas atividades, e aí ela vai voltar com a ferida no mesmo lugar, e é recidiva atrás de recidiva. Então, a importância do enfermeiro ter esse olhar de prevenção, adequação, né, da pisada, do calçado, da prescrição do calçado. Então, eu me apaixonei e eu coloquei como meta para mim de vida que a amputação não tem que ser uma realidade. Isso. Sabe? É triste a gente ver que a diabetes é uma pandemia, que em segundos amputa, né, muito. Infelizmente. E o quanto isso o paciente perde em qualidade de vida, né? Então, a podiatria, ela chegou para mim com esse objetivo, né? De salvar pés, porque, afinal de contas, é ele que nos leva para onde a gente quer. Verdade. Né? É a autonomia, né? Então, por isso que eu quis ir para essa área da podiatria. Angélica, falando de prevenção, quando que tem que procurar? Quando que os pacientes, os familiares têm que procurar? Qual a idade que a gente precisa já começar a pensar sobre isso? Na verdade, eu não acredito que tenha alguma idade para se procurar. Eu acredito que o cuidado com os pés, ele tem que vir desde sempre, né? A questão de lavar bem, escovar as unhas. Porque o que a gente tem mania de fazer? A gente entra pro banho, toma o banho, a gente esfrega tudo. O pé fica lá, coitado, né? O sabão que escorreu do corpo já lavou o pé. Quando muito, a gente passa uma bucha na planta do pé e pronto. Mas ninguém escova as unhas. Aí você sai do banheiro, você se seca todo, seca o pé por cima, não seca entre os dedos. E aí tem o famoso chulé. Não é normal ter chulé, gente. Isso tem tratamento, né? Chulé é bactéria, né? E aí você usa o mesmo sapato a semana inteira. Então, eu acredito que sempre que você vê que algo não está bem no seu pé, você tem que procurar um profissional. Mas já que eu estou falando para profissionais maravilhosos da enfermagem, eu queria trazer essa atenção para vocês. Olhem os pés dos seus pacientes. Sabe? Faz parte do exame físico. Orienta os pacientes com relação ao uso de calçado, ao uso de meia, o paciente que tem diabetes, sabe? A perda da sensibilidade, fazer os exames por causa da neuropatia diabética, se antecipar o máximo que você puder em questão dos testes, porque é qualidade de vida para o teu paciente. Tem muito paciente que não tem ideia do que se trata nos pés. Corta a unha toda torta, arredondada, não corta direito. Vai procurar quando já está com granuloma, com o pé todo infeccionado. Então, assim, idade não existe. Eu acho que o pé, ele é o que te sustenta. Sim. Então, a gente precisa ter cuidado dele sempre. Mas, quando você descobre que você tem diabetes, aí o teu pé, mais do que nunca, vira o seu maior tesouro. Então, você precisa já desde o princípio ter um olhar melhor para o teu pé. Eu faço muita orientação para idoso, né? Então, para idoso, normalmente eles têm a diabetes, não tem o que fazer. Então, eu sempre faço uma orientação que eles... outro dia, eu falei assim, não tem essa orientação no posto, aonde vocês vão? Não. É porque eu falei para eles, coloca a meia branca do avesso, porque, às vezes, eles estão lá limpando, fazendo, que eles são muito ativos, o idoso é muito, né, diabético ativo, quer fazer as coisas. Se machuca, e se está sem uma meia branca, eles não... Quando tira a meia, eles percebem. Mas se está sem a meia branca, eles vão lá, a poeira chega, aí fecha aquela ferida, né? Aquele pontinho só.
Aí, quando vai ver, tá desse tamanho. Então, eu sempre oriento os meus idosos a utilizar as meias brancas do avesso. Exatamente. E a questão do sapato também. Sim. Porque o que acontece? A gente precisa de sapato sem costura. Porque a maior parte das amputações no diabético acontece por quê? Sapato novo, aí ele faz um calo. Aí ele não trata esse calo, ou ele vai lá com o próprio alicatinho dele, corta aquele calo, faz uma ferida. Por causa da diabetes, a cicatrização dele já é comprometida, e aí ele acaba formando a úlcera. E aí ele sempre acha assim, eu quero morrer com isso, né? Que de médico e louco todo mundo tem um pouco. Aí o vizinho fala, passa babosa, açúcar, passa mel. açúcar, passa mel, põe isso, põe aquilo outro. Depois que eles fazem um caldeirão da bruxa no pé, procura a gente. Aí já não tem mais jeito que eles vão procurar a gente. Muitas vezes, quando vão procurar, já está num estado muito avançado, que ele vai perder aquele membro. Sem né? a gente, mesmo que com toda a tecnologia que esteja na nossa mão, do nosso conhecimento, a gente, infelizmente, que é muito triste, né? Porque normalmente é o idoso, a gente não vai conseguir salvar aquele pé, aquele membro do inferior. Sim. Ser enfermeiro podiatra, então, é bem gratificante. É muito diferente. Não tem muito na área da enfermagem, né, Angélica? Não conheço muitas pessoas. Não, tanto que assim, os cursos de dermatologia, estomoterapia e estética acabam introduzindo a disciplina de podiatria clínica, né? Mas nós temos uma especialização na Universidade do Rio de Janeiro, né? Em podiatria clínica. Formou-se agora a Sociedade Brasileira de Podiatria Clínica, então eu peço para vocês entrarem, participarem. A gente teve uma conquista muito grande, né, que é ter o aval de fazer anestesia local para retirada de espícula, né, na parte da unha encravada. A enfermagem está assim, avançando muito. E só está avançando muito porque o enfermeiro está se empoderando do conhecimento. Verdade. Porque tem que buscar. E aí a professora Sueli falou isso para a gente numa aula. Qual é o meu limite? Né? Então, eu sempre devo me perguntar para o paciente, né, para mim mesmo, quando eu vou tratar o paciente, as consequências desse meu ato, eu vou saber contornar? Se eu vou, eu posso ir. Se não, eu vou buscar profissionais para isso, né? Por isso existe uma equipe multi, né? Por isso que a saúde ela é tão rica. Mas o enfermeiro está arrasando. Né? Eu estou muito orgulhosa dessa enfermagem de hoje em dia, que está virando todas as chaves, em todos os lugares. Dentro do hospital, em clínicas, fora delas, em atendimento domiciliar, individual. Tá muito, 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 muito bom. A gente estava falando de feridas também, né? Quando chega aquelas feridas para você, aí você pensa em todas as tecnologias que nós temos agora. Tem alguma que você use mais? Não é de produtos assim, mas tem algumas que você use mais? Você acha que o laser, agora está se falando muito do laser? Olha, eu gosto muito do laser. Eu acho que hoje em dia, tratamento de ferida já é meio que casado com laser, né? Porque ele tem uma efetividade muito grande, né? Ele faz toda a parte de regeneração tecidual, né? E não só isso. Agora com o ILIB, né? Dá pra gente tratar... Os músicos têm usado muito para a questão das cordas vocais, laringe, Tudo bem, né? que outro dia eu vi uma... não vou falar quem que foi na televisão aí, um profissional fazendo isso com um cantor específico cantando. Eu falei, não, isso não é isso, gente, não é isso, não é isso. Não é isso, é o que eu falo. A gente precisa procurar profissional capacitado, habilitado. Gente, habilitação não é coisinha qualquer de Instagram, gente. Não. Cursos habilitados com profissionais habilitados, doutores, na tecnologia, porque senão não
não tem, né? Aí vai complicar, não vai favorecer. Mas eu gosto muito mesmo do uso do laser, né? Ele veio aí para ajudar a gente em tudo, com o PDT. Inclusive, na podiatria, a gente usa muito o protocolo do PDT para tratar as micoses, que muitas vezes a gente não consegue, né? Aqueles fungos na unha. O PDT, ele é muito bom para isso, com o laser. Então, eu gosto bastante. Tô começando a me apaixonar pela ozonioterapia. Ozônio, eu ia perguntar agora, qual que é a sua visão do ozônio? Tá. Então, assim, por que eu tô começando a me apaixonar? Gente, não me julgue, tá? Porque os enfermeiros estão arrasando aí com o ozônio, porque o ozônio tem muita função, é muito bom. Mas como eu trabalho com a hiperbárica, então eu já tenho... É como se eu já tivesse o benefício da ozônio dentro da hiperbárica. Então, eu estou começando a ver o ozônio agora como uma possibilidade, porque não dá para eu levar uma câmara hiperbárica para casa do paciente. Verdade. Né? E fora que o custo é muito alto, né? Muito alto. O paciente que não tem convênio é mais complicado, porque as sessões realmente são caras, né? Mas eu estou gostando bastante. E a ozonioterapia, né, tá bem legal, com um parecer técnico. O enfermeiro pode prescrever. E aí tem o uso não só para o tratamento de feridas, tem o uso para estética, tem o uso para infecções, né, para tantas coisas que o ozônio também é uma terapia bem bacana aí de usar. Então, estou começando a me se apaixonar. Agora, tem uma tecnologia que me pegou de jeito, é o PRF. Que é o plasma rico em fibrina. Vou fazer. Vou fazer. É maravilhoso. Gente, porque olha que coisa mais incrível. É muito incrível. Muito. Você usa o sangue do próprio paciente para pegar os fatores de crescimento dele. Gente, que show. Sabe? E aí você faz uma membrana linda, porque, gente, é apaixonante. Quando você faz aquela membrana e vem aquela membrana linda, assim, né? O pessoal fala que é o ouro líquido, né? Que é rico mesmo. Em todos os fatores de crescimento ali. E você coloca na ferida e você está dizendo assim pro paciente, cara, você tem aquilo que você precisa em você mesmo para cicatrizar. Claro que tem que ter a habilitação, o curso certinho para saber o momento de usar. Sim. Mas eu também me apaixonei também. Meu Deus. Pelo PRF e tenho usado assim bastante porque é bem bacana. Nossa, que legal, né? Bem tanta legal. Tecnologia que está aparecendo. Essa também eu me apaixonei demais. Gente do céu, é muito benefício para o paciente. Muito benefício. Dos correlatos e as coberturas. Tem muito no mercado agora que você fica assim, nossa, a gente fala que a gente tem que olhar o paciente como um todo e perguntar lá, né, olhar para a ferida e ver o que ela realmente precisa, não decorar nomes de produtos. Isso, né, então Angélica? Vamos lá. Tem 1 milhão, 1 milhão, né? De correlatos. A gente até colocou uns aqui na mesa, né? Não temos conflito de interesse, ninguém está patrocinando, nem viu, patrocinando. Mas... tem uma menininha patrocinando. Sim, não, mas estou falando das empresas. As empresas nenhuma. Né? Mas assim, tem uma infinidade de produtos. A gente consegue tratar uma ferida com soro fisiológico, até coberturas que custam assim horrores, né? Tem a fitoterapia, tem os adeptos à fitoterapia, tem os adeptos às altas tecnologias, enfim, tem tudo. Eu acho que a gente tem que usar tudo que a gente pode em benefício do nosso paciente, mas uma coisa eu vou falar para vocês. Não adianta, se você não tiver olhar clínico, não entender fisiopatologia da cicatrização, se você não entender o que teu paciente precisa, se você não tiver um olhar holístico, entende? De toda a parte nutricional do paciente, etiologia da ferida, porque eu gosto de dizer para os meus pacientes assim, que a ferida ela é o fim do começo de um problema. Nunca a ferida é o começo de tudo. Verdade. Então, tratar só a ferida é enxugar gelo. A gente precisa tratar o paciente como um todo. Então, me preocupa muito. Gente, não me julguem, por favor, tá? Mas é uma preocupação grandona, porque quando eu fiz a minha especialização, eu fui crente
que eu só ia para pegar um título, sabe? Mas é muito específico. Quando você vai para essa parte de estomas, é muito específico. A estomoterapia, ela é um universo. E eu falo que dentro da estomoterapia existem 3 mundos diferentes. E dentro desses 3 mundos diferentes existem submundos. Verdade, Angélica. E aí, me preocupa quando o pessoal faz cursinhos quaisquer aí e fala que vai tratar ferida. Não. Gente, estuda. Sabe, evidência científica. Não é porque o fulano falou que você tem que fazer, sabe? Não é. Vai entender o porquê. Por que eu tenho que usar PHMB em todo mundo? Verdade. Será que eu preciso mesmo? Utilizar? Será que tem essa necessidade de todo mundo? Porque aí a gente pega receitas de bolo e até você seguindo a receita de bolo, se você pegar 10 pessoas fazendo a receita de bolo, vai sair 10 bolos diferentes. Vão sair 10 bolos diferentes. Porque cada um tem a sua individualidade. E as condições financeiras também, né, Angélica? Não é todos os pacientes nossos que têm condições de comprar. Gente, maravilhoso. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Maravilhoso os suplementos que existem. Aí todo mundo chega assim, vamos suplementar o paciente, que a gente precisa suplementar porque o paciente precisa de proteína, nananana. Aí eu pego aquele paciente que ganha um salário mínimo. Então. Entendeu? Eu tenho posso rapidinho? Eu tô com um caso desses. Eu tô com uma pacientinha que ela é diarista. E ela queimou a mão. Ela não é registrada, né? Ela queimou a mão e ela precisa trabalhar. Só que aí, como eu falo de suplementação, aí tem um suplemento aí que custa R$20 o frasquinho. Que é pequeno. Próprio para ferida. E que a empresa diz que tem que tomar de 1 a 3 por dia. Como que eu falo para uma pessoa que ganha um salário mínimo que ela tem que tomar de 1 a 3 frasquinhos que custa por aí R$20? Não dá. E aí é por isso que eu falo que a enfermagem ela é maravilhosa. Porque ela olha para essa situação e tem a arte de improvisar, sabe? Por isso que a gente precisa entender. Será que eu não consigo buscar essa suplementação dentro da alimentação? Como que eu posso orientar esse meu paciente de outras formas, né? Será que não sai mais barato para ele comprar 1 quilo de carne do que comprar, Verdade. sabe? A gente precisa ter esse olhar. Eu acho que o olhar social, ele está muito atrelado à enfermagem. Eu sempre digo, eu não faço enfermagem por amor, né? Não, porque não. É a minha profissão. Eu faço profissão. enfermagem com muito amor. Eu sou apaixonada. Eu falo que a enfermagem me escolheu. E eu faço ela com muito amor. E é por amar essa profissão é que eu não aceito fazer nada sem ter fundamento. Isso mesmo, Angélica. Sabe? A nossa profissão é uma ciência. Exatamente. Né? É embasado em evidência, em teorias do cuidado. Então, a gente tem um mundo. Só que eu acho que o mais importante é a gente se empoderar do nosso conhecimento e aplicar o nosso conhecimento para que parem de pensar que a gente é uma secretária melhorada do médico ou um técnico melhorado ou qualquer coisa do tipo. Fica o enfermeiro meio... É uma profissão do quê? Gente, a nossa profissão é rica, é maravilhosa, mas a gente precisa buscar conhecimento. Acho que agora, ainda mais você falando sobre isso, os enfermeiros hoje em dia estão fazendo isso, procurando o conhecimento, não tem mais nada empírico. Conhecimento como que eu vou fazer, como que eu vou tratar, por onde eu vou, olhando o paciente como um todo. Isso que é o mais importante. Acredito que agora a enfermagem deu uma crescida por conta disso, que os enfermeiros... Não, peraí, eu sou enfermeiro, eu sou auxiliar de enfermagem, eu sou técnico de enfermagem, eu tenho conhecimento, eu sei o que estou fazendo, é isso. Procurar boas referências é extremamente importante. Concordo plenamente. Nossa, Angélica, você está demais, eu não estou aguentando. Não, mas, gente, é isso que eu falo, porque assim, é uma coisa, a enfermagem... Tá perdendo o medo. Tá, então fico tão feliz. Isso é maravilhoso. Porque assim, gente... Eu conversando com um médico muito querido. Ai, gente, peraí, só um minutinho. O doutor Sérgio Sintra, né?
Ele pode falar o nome dele? Vai que ele... Ele não tá mais aqui entre nós, né? É por isso que eu tô assim. Porque ele mora no coração. E o doutor Sérgio, ele falava assim, a gente conversando uma vez, ele falava assim, o dia que o enfermeiro entender que nós somos iguais, porque eu fiz uma graduação para diagnosticar e você fez uma graduação para cuidar, e que nós somos parceiros e não um acima do outro, a saúde vai melhorar muito. Então, e ele sempre falou assim, Angélica, entenda teu valor, né? Como enfermeira, porque o teu valor, ele excede. Desculpa, Angélica. Olha, às vezes a gente tem pessoas na nossa vida, eu também nesse tempo de enfermagem que eu conheci vários médicos que me impulsionaram, que marcaram a minha vida em todos os sentidos. Ainda, assim, todos eles que eu conheci, né, que é dentro do hospital, estão lá, que eu não vou falar o nome, mas eu tenho alguns que estão no meu coração, eles nem sabem, mas estão no meu coração, porque marcaram a minha vida de alguma maneira, e da maneira boa. Hoje em dia, eu olho, às vezes, né, porque aí vai passando o tempo, eu estou muito tempo em um lugar, né, que eu dou graças a Deus, fico feliz por isso. E às vezes eu olho, já está ficando cabelo branco, já não era mais, e a gente vai vendo os processos. Então é bom a gente conhecer pessoas profissionais que façam a diferença na nossa vida. E para nós, o médico ter essa parceria Mas sabe quando que o médico ele tem essa parceria? Quando você se destaca, quando você é boa, quando você mostra que você pode. Quando você se respeita. Isso. Quando você demonstra conhecimento, de fato, no que você fala. Então, quando você chega para uma ferida e olha e fala assim, essa ferida é uma ferida com carcinoma, vamos pedir uma biópsia? Porque você tem conhecimento sobre aquilo. E você mostra. Sabe? Você é a prova viva disso. Exatamente. E eu falei desse médico justamente por isso, porque ele admirava a enfermagem tanto nesse sentido, que ele falava que a enfermagem ela tem um olhar peculiar. Ela tem um olhar único para o paciente, porque ela não olha só aquilo que está à vista, ela olha além. Né? E olhar além é o que a gente precisa no tratamento de qualquer coisa dentro da enfermagem. Mas dentro do tratamento de ferida é o melhor de tudo, porque tem paciente que não quer cicatrizar, porque aquela ferida traz os familiares para perto. E aí você vai ter que aprender a trabalhar essa questão social primeiro. Não vai ser a tecnologia que você vai usar, porque você pode usar a melhor de todas. Até a pressão negativa, junto com a câmara hiperbárica, que vai dar um tratamento gigantesco de caro. Se ele não quer cicatrizar porque aquilo traz os filhos para perto... Não adianta. Não adianta. Então, você precisa ter esse olhar além daquilo que está à mostra. E ser, assim, ser honesto, né, Angélica? Você estou tratando uma paciente, mas eu nem estou cobrando. Por qual motivo? Eu falei para ela, não posso ter o conhecimento e saber que nada do que eu estou fazendo vai adiantar enquanto a pressão não estiver certa, a diabetes não estiver certa, a insuficiência cardíaca não estiver certa, tudo estiver certinho. Então, precisa aí da equipe multi, precisa de encaminhar, esse é o nosso olhar. Exatamente. E ter essa honestidade, porque eu poderia, né, muito bem estar lá, não, vou fazer de 15 em 15, vou uma vez por mês, mas não é isso que a gente quer passar para as outras pessoas, nós como enfermeiros. Passar... Giovana, se eu pudesse, sabe, deixar um recado aqui, eu deixaria esse desse médico, que ele falou para mim. Seja excelente. Seja o melhor que você possa ser, porque o dinheiro é consequência. No momento que você colocar o dinheiro acima de tudo... Verdade. Você não vai ser um bom profissional. Agora, quando você põe a excelência, o dinheiro é consequência. E você prospera. E aí, às vezes, o que acontece, Angélica, é isso. As pessoas buscam a enfermagem por algumas salário. E aí, quando vê realmente a realidade, aí entra em depressão, aí reclama. Eu falo, pessoal, gente, sai fora desse povo. Sai fora que não é isso a enfermagem. A enfermagem, a gente está ali porque a gente quer, porque a gente estudamos, porque a gente se concentra para estar ali, querer estar naquele lugar. Hoje em dia, eu estou em 2 lugares que eu queria estar.
Estou feliz de fazer atendimentos domiciliares, estou feliz trabalhando no SUS. Muito feliz. Então, assim, e conhecendo várias gente especiais igual você, Angélica. Nossa, eu estou tão feliz de você estar aqui, você nem imagina. Eu também estou muito feliz. Eu queria saber como que eu te encontro, as suas redes sociais, porque eu quero que todo mundo saiba quem é você aqui no Alto Tietê. Sério. No universo, no mundo. Eu quero isso. Meu Instagram é @AngélicaUmberhauer. Então, @AngélicaUmberhauer. É difícil o sobrenome, gente. Mas tá aqui. Tá aqui, é esse aí. E pelo WhatsApp, né, no 11 94291 2484. É só chamar que a gente está ali à disposição para fazer consultoria, atendimento domiciliar, telemedicina, bater um papo também, chamar para tomar um café, que eu adoro fazer amizade, falo que eu não tenho paciente. Amigos. A gente né? tem uma relação diferente. Exatamente. Eu sei que a gente está se despedindo, mas é que você falou uma coisinha e aí eu preciso falar. Fala, Angélica, eu adoro que você fala. Você falou assim para mim, né? Que aí o pessoal entra pelo salário e aí entra em depressão. Mas você sabe o que aconteceu com a enfermagem? A gente, até um tempo atrás, a gente tinha enfermagem como sacerdócio. Né? É a minha missão e tal. É missão. Enfermagem é uma ferramenta, eu falo que é uma missão mesmo. Mas o meu namorado uma vez falou para mim que caridade, a gente tem alguns princípios para fazer. E um deles é a gente não se subtrair. Então, enfermagem, cuidem de si próprios. Se amem, sabe? Teu corpo é teu templo. Primeiro. Faz exercício físico, se alimenta bem, dorme bem, maneira um pouco. Porque a gente só consegue dar aquilo que a gente tem. Se a gente não tiver saúde, a gente não dá saúde para os outros. E tudo bem você fazer algum trabalho voluntário. Sim. Eu faço trabalho voluntário também. Mas a enfermagem não é só por amor. Não. Ela é com amor. Com amor. E com muito mais dentro, muito conhecimento, muito estudo, porque a gente estuda muito, demais. A vida inteira, se vocês estão pensando que vai estudar os 4, 5 anos, está mentindo, é mentira. Você vai estudar a vida inteira, porque sempre estão mudando as coisas, e você sempre está conhecendo pessoas, e você sempre está vendo o que está crescendo na enfermagem e você quer fazer. Exatamente. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Eu estou muito feliz, muito mesmo. Feliz de também. verdade por você ter aceito participar dessa nossa conversa. Porque é importante para mim falar da enfermagem, das pessoas que fazem muita diferença. Eu sou sua admiradora, conheço pouco tempo, mas é aquela empatia, né? O santo bateu, sei lá o que aconteceu. Mas eu fico muito feliz que você esteja aqui com a gente, tá bom? Muito obrigado. Eu que agradeço, gente. Obrigada por ouvir, obrigada por estar aqui. Né? E parabéns, Gil, por essa iniciativa tão maravilhosa que é dar voz para nossa linda profissão. Para nós, para todo mundo. A gente tem esse canal, né? O Fala Nurse, então qualquer pessoa pode vir aqui. Então eu agradeço, muito obrigado, gente. Até a próxima, um beijo.